19. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1 a seguir. Tema de hoje: o encontro da salvação. O encontro da salvação. Evangelho de Lucas, capítulo 19, que diz assim a palavra do Senhor: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Até aqui. Amém? Meus queridos irmãos, uma passagem muito conhecida. E é bom quando a passagem é conhecida, né? É mais fácil da gente entender também. No culto passado, nós falamos sobre um cego, o cego Bartimeu, que também estava ali no caminho da cidade de Jericó. E quando nós falamos desse cego, nós vemos que esse cego também ouviu que Jesus estaria passando por ali. Foi aquela oportunidade, a única oportunidade daquele homem para receber a sua vitória. E ele não perdeu a oportunidade. A Bíblia diz que quando ele ouviu a multidão se aproximando, e aquele cego, na beira daquele caminho, ele conhecia os barulhos, ele entendia os barulhos, mas aquela multidão, aquele barulho era diferente. Aquele cego já logo entendeu que Jesus estava no meio daquela multidão. E todo mundo sabe, capítulo 18, versículo 35, ali diz que aquele cego gritou até que Jesus o chamou. Mas neste mesmo caminho, outra pessoa também se encontra querendo encontrar-se com Jesus. Outra pessoa também ali se acha desejoso para conhecer Jesus. E a Bíblia diz que Jesus estava passando pela última vez por Jericó, não voltaria mais a Jericó. A Bíblia diz que era a última oportunidade daquelas pessoas buscar a vitória, clamar a Jesus por uma vitória, porque Jesus agora estava indo para Jerusalém para ser crucificado. Jesus não voltaria mais a Jericó, e naquela semana ele seria morto, e aquele era o dia da oportunidade daquela cidade, era o dia da oportunidade daquele cego Bartimeu, e também era o dia da oportunidade deste homem chamado Zaqueu. Era o céu que estava aberto para aquela cidade, era a salvação oferecida àquela cidade de Jerusalém, era o dia mais importante na agenda da cidade de Jericó.
Porém, muitas pessoas tiveram essa oportunidade, mas aqui eu vejo só 2 alcançando a sua vitória. Por que será, pastor? A Bíblia diz que uma multidão se acotovelava para ver Jesus, mas a Bíblia também diz que apenas 2 homens apenas foram salvos por Jesus. Por que será que tantas pessoas hoje querem ver Jesus? Até são religiosos, até participam de uma igreja, até participam de um culto, mas poucos voltam para casa com a sua vitória, com a sua bênção. Aqui nós vemos que um cego, e nós vemos também a história de um rico. Aqui nós vemos uma beira do caminho, e também nós vemos um empoleirado em cima de uma árvore. Aqui nesse capítulo nós vemos também que um, para se encontrar com Cristo, um precisou se levantar do chão e outro precisou descer da árvore. Eu não sei qual é a situação que você pode estar se encontrando hoje, mas se precisar se levantar do chão, do pó, Jesus está chamando, levanta. Se precisar descer da tua posição, Jesus está dizendo, desça. O importante é o encontro com Jesus. Pastor, aqui nós vemos que um era esquecido e o outro era odiado, um era mendigo e o outro era podre de rico. Pastor, um era aristocrata e o outro era mendigo. Não importa qual seja a posição política, não importa qual seja a posição financeira, não importa qual seja a cor da sua pele ou qual seja a sua religião, Jesus veio aqui para salvar e libertar aqueles que se encontram perdidos. Jesus veio e Ele pode ser também a sua última oportunidade, assim como foi para o cego Bartimeu, assim como foi para o Zaqueu, pode ser para um de nós também, a última oportunidade. Jesus está falando hoje para alguém dizendo, pode ser a última oportunidade, você talvez não vai ter outra oportunidade. A história de Zaqueu aqui nos apresenta 5 fatos interessantes. Olha só que interessante. Primeiro, um homem que se tornou uma criança. Segundo, nós vemos um homem que procurava alguém, mas alguém encontrou ele primeiro. Zaqueu tinha tanto desejo de conhecer esse Jesus, mas ele tinha muitas dificuldades de se encontrar com esse Jesus, e não foi por falta de Jesus, mas era por causa da situação da vida dele. Eu já vou falar um pouquinho aqui. Nós vemos um homem pequeno que se tornou grande. Irmão, você pode até ser pequeno aqui nessa terra, mas quando você se encontra com Jesus, Jesus te coloca no alto, Jesus te exalta, Jesus te tira do charco de lodo e te coloca firme com os pés na rocha, coloca um novo cântico na minha e na tua boca. Somente Jesus pode fazer do barro algo de valor em suas mãos, um vaso de ouro. Pastor, outra coisa, nós vemos um homem pobre que se tornou rico. Mas Zaqueu já era rico, pastor, exatamente, mas não tinha Jesus, então não tinha nada. Quem não tem Jesus não tem nada. Não adianta você ter posses, não adianta você ter bens, não adianta você ter ouro, prata, mas você não tem Jesus, você não tem nada. A viúva lá de Sarepta, ela não tinha nada, ela só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de
não tem nada. Pastor, como nós vemos aqui, nós vemos um anfitrião que se tornou convidado, mas aqui nós temos alguns obstáculos, pastor, e eu quero que os irmãos acompanhem na sua Bíblia, alguns obstáculos enfrentados por Zaqueu para se encontrar com Jesus. Pastor, quantos obstáculos eu precisei superar, quantos obstáculos eu precisei enfrentar para estar na presença do Senhor hoje, quantos obstáculos eu precisei guerrear, eu precisei lutar, não foi fácil, porém Zaqueu também tinha alguns obstáculos. Vamos ver, o primeiro obstáculo que Zaqueu, ele precisou enfrentar foi a sua profissão. Capítulo 19, versículo 2, ali a Bíblia diz, de Lucas: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Meus queridos irmãos, Zaqueu, o seu nome significa justo, o seu nome significa puro, mas esse homem não fazia jus ao seu nome. O seu nome significa justo, mas ele não era justo. O seu nome significa puro, mas ele não tinha pureza nos seus atos. A Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos, e a palavra aqui quer dizer maioral, quer dizer líder. Então este era o único lugar aqui do Novo Testamento que menciona um líder de coletores, um líder de cobradores de impostos. O que era, pastor, essa profissão? Um publicano era um cobrador de impostos, um arrendatário da Receita Federal de Roma, e ele tinha autorização para cobrar os impostos do povo e repassar o dinheiro para os cofres de Roma. Isso quer dizer, a Roma oprimia Israel, a Roma oprimia ali Jerusalém, e quem é que estava trabalhando para favorecer Roma? Zaqueu, um judeu, trabalhava para o inimigo, trabalhava para quem oprimia, e não só trabalhava, ele tinha toda a liberdade para cobrar excessos. Então, se ele precisava cobrar impostos das pessoas, ele podia fazer ali uma superfaturação, cobrar a mais do que deveria cobrar. Então, se o camarada precisava pagar 10, ele podia cobrar 20, 30, 40, 50. Por quê? Porque a autoridade estava com ele, mais ou menos como está acontecendo no Brasil com algumas pessoas que acham que a autoridade está apenas nessa pessoa. Zaqueu, quem sabe, pensava disso também. E a Bíblia diz que nos tempos de César Augusto, os tributos não eram recolhidos diretamente pelo Estado, mas era terceirizado. Era que nem uma empresa terceirizada, uma empresa privada que cobrava os boletos ou cobrava os impostos e depois pagava para o governo a quantia que o governo pedia. Mas, pastor, eles cobravam a mais do que o governo pedia. Isso que ficava a mais, os publicanos embolsavam. E quem era o chefe dos publicanos? Zaqueu. Será que Zaqueu, o povo gostava dele? Lá veio um cobrador, lá veio o publicano, lá veio exatamente um judeu vestido com trajes de Roma, um judeu com traje de funcionário de Roma, um parente, um amigo, mas se vestindo com roupa do inimigo. Para quê? Para prejudicar os seus parentes. Será que o povo gostava de Zaqueu? Não, o povo não gostava de Zaqueu. E aqui fica evidente que os publicanos não só cobravam impostos pesados,
mas também extorquiam o povo. Se não pagava para a cadeia, reclamou, já dobrei, falou, tripliquei, e não tinha para onde as pessoas correr, entendeu? Por quê? Porque eles eram ali apoiados pela lei. Então o publicano tinha pouco patriotismo ou nenhuma religião. Os publicanos eram considerados ladrões, eram classificados entre ali as prostitutas. Tinha esse tratamento das pessoas. As prostitutas, elas não eram bem aceitas no meio da sociedade. Então os publicanos tinham a mesma característica, não eram bem aceitos na sociedade. Chega em algum lugar, chega a qualquer um, todo mundo é recebido bem, mas chega um publicano, já as pessoas começam a olhar diferente, a pessoa começa a olhar assim, olhar assado, não era bem recebido. Zaqueu era maioral, Zaqueu era o chefe dos publicanos, Zaqueu era o líder dos cobradores de impostos. Embora o seu nome signifique puro, ele era considerado um homem repugnante pelo povo. Mas pastor, onde é que nós queremos chegar? Aqui nós vemos que ele era o cabeça daquele odiado esquema de corrupção. Zaqueu era um homem inteligente, um homem esperto, que usava o trabalho de outros para se favorecer. Quer dizer o quê? Ele não trabalhava, ele se aproveitava do trabalho dos outros. Entendeu? Quando nós olhamos a palavra do Senhor aqui, a despeito da sua posição, ele procurou ver Jesus. Interessante que essas pessoas podem ser odiadas pela sociedade, essas pessoas podem ser odiadas pelos parentes, essas pessoas podem ser desprezadas por tudo e por todos, mas Jesus não despreza essas pessoas. Por mais problemático que seja a pessoa na face da terra, se essa pessoa se voltar para Jesus, Jesus vai estar de olho nela e dizendo: vem, vem, que se ninguém mais te ama, eu te amarei. Vem, que se ninguém mais te quer, eu te quero. E Zaqueu, ele procurou Jesus. Espiritualmente era um homem infeliz, necessitado, insatisfeito, perdido, incompleto. Mas ele era rico, pastor. Ele era rico, mas a riqueza dele não satisfazia o coração e a alma. Só tem uma pessoa que satisfaz o teu coração, te traz prazer, preenche a tua alma. Essa pessoa se chama Jesus. E Zaqueu tinha tudo, mas ele não tinha nada. Ele faltava uma coisa para preencher o seu coração e mudar a sua vida. Faltava ele se encontrar com Jesus. Mas como eu vou sair na rua? O povo me odeia. Como eu vou sair na rua? O povo não quer ver eu. O povo me odeia. Se procurar, vão me bater, vão me machucar. E eu não sou uma pessoa grande, eu sou uma pessoa pequena. Como é que eu vou encontrar Jesus? E agora nós vemos obstáculos de Zaqueu. O obstáculo da sua profissão. Ele tinha uma profissão que fazia ele até estar em cima na sociedade, mas em moral, em caráter, ele estava no lodo. E agora, para ele se encontrar com Jesus, ele precisava tomar uma posição. Eu vou precisar chegar diante de Jesus e dizer: por que eu sou tão odiado? Eu vou precisar se encontrar com Jesus e dizer: olha, a multidão me odeia porque eu maltrato, a multidão me odeia porque eu roubo das pessoas, a multidão me odeia porque eu tolero certas coisas. Talvez eu não possa roubar, mas eu faço vista grossa para quem rouba. Eu não
não chamo a atenção de quem faz as coisas erradas, eu tolero, eu sou relevante com alguns comportamentos dos meus funcionários. Então, pastor, mas aqui nós vemos que Zaqueu precisava tomar uma posição. Ele até tinha dinheiro, mas não tinha paz. Ele era rico, mas não era feliz. E a Bíblia fala em Provérbios, capítulo 15, versículo 16, que é melhor um pouco havendo temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Irmão, quando você não tem muita coisa, mas a tua consciência está tranquila, você deita no travesseiro, ou deita no chão, ou deita na palha, ou o que for que tu deitar, você vai deitar em paz, porque a tua consciência está tranquila diante de Deus. Agora, quantos que tem aí mansões, que tem aí patrimônios, mas não consegue deitar a cabeça no travesseiro, com medo da polícia chegar a qualquer momento, com medo de alguém chegar a qualquer momento, porque tem coisa errada, fez através de coisa errada, não tem como deitar sem pensar, uma hora vou descobrir, uma hora vai ser descoberto, uma hora a fiscalização pega, uma hora a mentira cai. Porém, Zaqueu, ele estava nessa situação, ele tinha tudo, mas ele não tinha consciência tranquila. E ele precisou se encontrar com Jesus. E ele pensou assim: se eu subir na árvore, eu vou conseguir ver Jesus, mas não vou conseguir me aproximar de Jesus. Mas eu gosto de estar em lugares altos, porque eu sou o cara, eu sou o chefe dos publicanos. Então peraí, esse negócio de ficar gritando lá na beira da rua, Jesus, filho de Davi, que nem o cego estava fazendo, isso é vergonhoso. Não, eu vou subir, e se Jesus me ama mesmo, ele vai ter que vir até mim. Não, Jesus não vai até você. Se você está precisando, ele quer que você venha até ele. A Bíblia diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A Bíblia também diz: aquele que quiser, venha após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus já fez a parte dele. Jesus não se afastou de ninguém. Jesus está no mesmo lugar, mas ele está querendo que eu e você se aproxime dele. Porque se nós não se aproximar dele, tu pode ter certeza, não adianta nós dizer que Deus se afastou de nós. Não, Deus não sai do lugar dele, é nós que saímos do nosso lugar. Sabe quem foi que saiu do Santo dos Santos? Adão e Eva, porque Deus colocou eles lá no jardim do Éden, mas eles não obedeceram, e por causa da desobediência, o pecado afastou eles da presença do Senhor. Não foi Deus que afastou, foi o pecado. E agora todos estão excluídos da presença de Deus. Por quê? Por causa do pecado. Outra coisa que nós encontramos aqui também, que era um obstáculo ali para Zaqueu se encontrar com Jesus, foi o seu status social. No versículo 2 ainda diz: ele era o chefe dos publicanos e era rico. Zaqueu era rico. A conversão de Zaqueu ilustra a verdade ensinada por Jesus. Que verdade era essa? Jesus ensinava: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil passar um camelo pelo furo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Isso é um ensinamento de Jesus. Entendeu? É mais fácil um pobre estar dependendo de Deus do que um rico. O rico, ele diz assim: Deus precisa de mim, Deus precisa de mim. Agora, o necessitado, e se você olhar lá no Mateus capítulo 5, você vai ver: bem-aventurados são quem? Os pobres. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurado, pastor, mas está lá, bem-aventurado,
Bem-aventurado aqueles que têm necessidade, porque eles clamam por socorro. Uma pessoa farta nunca vai clamar por socorro, a não ser que uma hora a sua fartura esteja alvo. Sendo assim, alguém perguntou: então quem pode ser salvo, pastor? Será que nenhum rico vai ser salvo? Não, a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo: porque é mais fácil passar um camelo pelo furo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Alguém responde: sendo assim, então quem é que pode ser salvo? Mas Jesus respondeu. Lucas capítulo 18, versículo 24 a 27. Os impossíveis do homem são possíveis para Deus. Para o homem é difícil entrar no céu. Uma pessoa que tem um coração no material, uma pessoa que tem um coração no dinheiro, uma pessoa que tem um coração nesta terra. Mas para Deus, meu amigo, Deus endurece, Deus amolece, Deus quebra, Deus faz o homem virar pó. Mas o que Ele tem, as promessas na vida daquela pessoa, elas não serão frustradas. É impossível para o homem, mas para Deus é possível. Para Deus é possível. Para Deus é possível. Queridos, Zaqueu não deixou que o dinheiro o impedisse de encontrar-se com Jesus. Não. Se é para subir na árvore, eu vou subir. Se é para passar vergonha, eu vou passar. Se é para ir para a igreja, eu vou para a igreja. Se é para me ajoelhar, eu vou ajoelhar. Se é para pedir oração, eu vou pedir oração. Mas você é um cara, não tem problema. Eu quero conhecer Jesus. Eu estou sujeito a fazer qualquer coisa para conhecer esse homem. Ele sabia que o dinheiro não preenchia o vazio no coração dele. Zaqueu sabia disso. Ele sabia que a sua alma estava sedenta de algo que o dinheiro não podia comprar. Sabe qual é o maior nível de suicídio hoje na face da terra? Não são as pessoas que estão passando dificuldade, são as pessoas que têm bastante dinheiro. Aqui na Austrália nós vemos, não é na periferia que você vê as pessoas se jogando da janela, é lá no grande centro. Construíram ali um lugar muito lindo, né? Aonde que é o cassino. Mas dá uma olhada se não está cheio de segurança e cheio de grade. Por que será? Por causa da beleza? Não, por causa do risco de suicídio. Mas por que as pessoas elas procuram o suicídio? Porque elas não encontram mais no dinheiro algo que preencha o seu coração. Elas têm tudo. Eu quero isso, comprou. Eu quero isso, comprou. Eu quero aquilo, comprou. Eu quero mulher, isso. Eu quero isso, aquilo. Não preenche mais nada. O vazio para ele está ali. O vazio está ali. Entendeu? O vazio está ali. E Satanás está ali dizendo: não tem mais nada que preenche teu coração. Você não presta mais para nada, você é um infeliz, você não vale nada, você é uma pessoa que o mundo não gosta de você, exatamente. Olha, pega, se joga, se mata, se suicida, faz uma besteira, coloca o revólver na cabeça, faz aí algo porque não tem mais. E Jesus olha e diz: tem sim, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu posso preencher teu coração. Eu não vou cobrar nada de você. Eu já paguei o preço lá na cruz do Calvário. Eu já morri para te resgatar. É só você dizer: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Ele não vai querer perguntar para você qual é o problema que tu está passando. Porque Jesus também não perguntou para Zaqueu: Zaqueu, qual é o nível do teu problema? Qual é o grau da tua situação, Zaqueu? Escuta, como é
situação na sociedade? Como é que está a tua situação lá no trabalho? Como é que está a tua situação lá na família, no casamento, Zaqueu? Como é que está a tua situação financeira? Não, Jesus não perguntou. Quem sabe Zaqueu queria chegar para Jesus e queria dizer: Jesus, está assim, está assim, está assim. Não, Zaqueu não precisou fazer isso. Interessante que ele sabia que a sua alma estava sedenta de algo que o dinheiro não podia comprar. Quando o jovem rico chegou para Jesus, Jesus falou: olha, vai lá, abre mão de tudo que tu tens, reparte com os pobres, vem, segue-me. Pastor, Jesus estava querendo que o jovem rico vendesse tudo e a repartisse com os pobres? O materialista vai dizer: ah, não, é difícil, né, pastor? Que eu consegui a vida inteira. Ah, não, mexer nos meus bens, irmão. Jesus abriu mão do céu para entregar a sua vida por um povo que não passava nem de pobre. Era charco de lodo. Um povo que foi destinado ao inferno. Mas Jesus abriu mão do céu. Veio, nasceu, se reencarnou, encarnou num corpo humano, entendeu? Viveu aqui nessa terra como um ser humano, ele que era Deus, glorificado, santo, eterno, glorioso, poderoso. Ele abriu mão do seu poder, da sua glória, para vir nascer num corpo de terra. Deixou de estar com Deus, com os anjos, num lugar de paz perfeito, para vir aqui e caminhar junto com a humanidade. Pensa, rapaz. Você já pensou? Jesus olhando lá para a família, né? Quem sabe os familiares lá, todos se brigando, né? Todos lá se brigando. Jesus, quem sabe, olhar para você: nossa, lá estava tão bom, e agora eu estou aqui. Jesus olhava para os discípulos que andavam com ele, querendo um ser melhor que o outro, um ser maior que o outro, um querer se aparecer, e Jesus olhava lá e, nossa, lá no céu não tinha esse problema. Na cruz do Calvário, Jesus foi pregado na cruz, sentiu dor, derramou sangue. Quem sabe ele olhava para o céu e dizia: lá no céu não tem dor, lá no céu não tem angústia, lá no céu não tem desprezo, lá no céu. Mas é necessário eu estar aqui nessa terra, porque quando Jesus estava na cruz do Calvário, Jesus podia falar algo para a humanidade ouvir, e até hoje nós estamos aqui falando dele. Quando ele estava lá pregado na cruz, ele olhou para a humanidade. Quem sabe ali tinha pessoas cuspindo, quem sabe ali tinha pessoas debochando, quem sabe ali tinha pessoas blasfemando dele, mas ele falou bem assim: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Pai, perdoa porque não sabe o que faz. É fácil você pedir perdão, é fácil você perdoar quando você está sendo crucificado? Não é fácil. Por isso que ele nos deu exemplo. Por isso que ele nos deu exemplo. Então o problema de Zaqueu aqui, ele sabia que muitas pessoas já tinham se encontrado com esse Jesus, e Jesus tinha mudado a vida deles. Ele sabia: olha, o cego está lá, andando no meio da multidão, agora caminhando com Jesus, mas outrora o cego estava na beira do caminho pedindo esmola. Agora cadê o cego? Não está mais lá na beira do caminho. O cego está lá seguindo Jesus, caminhando, cantando, adorando, glorificando, e ele sabe aonde está indo, porque agora ele enxerga. Mas por que ele enxerga, pastor? Porque ele se encontrou com Jesus.
esse homem. Eu quero encontrar esse homem, mas tem um obstáculo aqui, além do status social. Tem um outro obstáculo aqui, versículo 3, a parte B diz, diz bem assim, porque ele era de pequena estatura. Eu creio que o Zaqueu, ele era pequeno. Zaqueu era pequeno. Zaqueu era um homem de pequena estatura. E para ver o rosto das pessoas, Zaqueu precisava olhar para onde? Para cima. Imagina Zaqueu no meio da multidão. Cadê Jesus? Não consigo enxergar. No meio da multidão ele não tinha nenhuma chance. Ei, sabe o que está atrapalhando a tua vida com Deus? É a multidão. Entendeu? Sai fora da multidão. A multidão está te levando para um caminho que você está se afastando de Deus. A multidão está levando você por um caminho que você está ali perdendo a comunhão com Deus, perdendo a unção, perdendo o amor, perdendo o fervor. Por quê, pastor? Porque você está andando junto com a multidão. A multidão está indo, mas a Bíblia diz: não se conformeis com esse mundo, convertei-vos e anda em frente, não tenha vergonha do Evangelho de Cristo. Mas a multidão, pastor, está todo mundo caminhando para lá, vamos todo mundo para lá. Cuidado, porque a multidão era um empecilho para Zaqueu chegar a Jesus. No meio da multidão ele não tinha nenhuma chance. Por quê? Porque ele era pequeno. As pessoas olhavam para ele e diziam: pequenininho, cai fora daqui, rapaz, vai lá, entendeu? As pessoas riam dele porque ele era pequeno. Quantas vezes, por causa de por causa de uma condição física, um problema, por causa de um problema. Agora, muitas das vezes as pessoas te tratam diferente, as pessoas te desprezam, as pessoas, olham como se fosse as mais perfeitas. Eu quero dizer que Zaqueu, ele sofria na pele esse tipo de, como é que eu posso dizer? Preconceito. Talvez até piada, lá vem o pequenininho, lá vem o toquinho, lá vem o baixinho, lá vem, e aí como é que eu vou chegar em Jesus? Se as pessoas que estão ali perto de Jesus já estão me tratando com preconceito. Mas Zaqueu, as pessoas faziam chacota da sua condição física, mas Zaqueu não deixou que o problema físico interferisse na sua vida espiritual. Deixa que deboche, o meu alvo é Cristo. Deixa que deboche, o meu alvo é Cristo. Pode me chamar de quadrado, pode me chamar de aleluia, pode me chamar de mulher de coquinho, pode me chamar de santinho, me chame de que quiser. Nada do que a multidão vai falar vai me impedir de chegar até o meu Salvador. O meu alvo é o Salvador, mas eu não consigo ver, porque a multidão está na frente. Então eu vou ter uma estratégia. Eu vou agora me fazer de grande. Eu vou agora fazer algo de grande. O quê? Eu vou subir numa árvore. Aí eu quero ver quem não vai ser grande. Zaqueu pequenininho pensou grande. Subiu na árvore, pastor. Se Zaqueu fosse que nem um Golias, se Zaqueu fosse que nem um desses jogadores ali da NBA, jogadores de basquete que tem 2 metros e pouco, não precisaria subir em árvore. Por quê? Porque ele era um destaque. Mas Zaqueu, minha estatura não era grandes coisas. Então, peraí, se eu não sou grandes coisas em minha estatura, eu vou procurar subir em algo que vai me colocar numa estatura alta, mais alto do que a multidão. Por quê? Eu quero enxergar Jesus. Onde é que está Jesus? Está lá no meio da multidão. Está enxergando? Não, eu tenho que subir. Está enxergando? Não, eu tenho que subir. Está enxergando? Não, eu tenho que subir. Jesus está vindo. Está vindo. Mas a multidão já não me atrapalha mais, porque agora eu estou em cima de uma árvore. Agora eu estou vendo Jesus. E agora eu estou vendo Jesus. E eu vou ver Jesus passar aqui por debaixo da árvore. E eu vou, irmão, eu só quero ver Ele. Eu só quero ver Ele. Tem pessoas que chegou aqui nessa noite, eu só quero ir lá. Eu só quero ir lá.
eu só quero ir lá, eu só quero ver. Não, Jesus vai te tocar nessa noite. Jesus vai ter um particular contigo nessa noite. Ele sabe porque você veio aqui nesta noite. Ele sabe também qual foi o teu obstáculo para você chegar até aqui nesta noite. Então Zaqueu, por causa da sua condição física, mas a condição física também não impediu Zaqueu de chegar à presença do Senhor. Ele subiu naquele sicômoro. Aquele sicômoro era um pé de figueira brava, e esse pé ele tinha uns galhos muito longos. Então Zaqueu sobe. Imagina a dificuldade de um baixinho subir na árvore, irmão. Imagina, um altinho já dá né? Agora imagina um baixinho subir na árvore, né? Sobe na árvore, não consegue pegar nem o primeiro galho, né? Mas ele quer subir na árvore, não sei, talvez alguém ajudou ele lá, mas empurrou ele lá até no primeiro galho. Dali ele já subiu, já foi lá para cima, ficou no meio lá de umas folhas. Quem sabe ficou ali. Jesus não sabe que eu estou aqui. Jesus nem sonha que eu estou aqui. Jesus nem sabe, não conhece, nunca ouviu falar de Zaqueu. Ninguém conhece a minha vida. Eu não, Ih, pastor, será que Jesus não conhece eu e você? Outro obstáculo que Zaqueu tinha também, além da sua condição física, era o orgulho. Olha só, Zaqueu não se importou com a condição de homem rico. Ele deixou o seu status, ele deixou seus títulos, ele deixou a sua fama, ele subiu em uma árvore para ver Jesus. Quantas pessoas não vêm à casa do Senhor por causa do status? Quantas pessoas não vêm à casa do Senhor por causa da fama? Você sabia que a fama hoje tem prejudicado até as pessoas que querem aceitar a Jesus? Existem igrejas por aí, lá no Brasil eu vi alguns noticiários, que se entra uma pessoa famosa na igreja para ouvir a palavra, a maioria dos crentes se perde da palavra. Por quê? Porque eles querem olhar o artista, eles querem olhar aquele famoso, e eles perdem o foco do que eles estão fazendo na casa do Senhor. O que é que nós estamos fazendo na casa do Senhor? Nós viemos para quê? Para adorar o homem ou para adorar a Deus? Se nós viemos para adorar a Deus, então pode ter certeza, o nosso olhar é para cima. Entendeu? Sabe por que muitas das vezes a gente não consegue? Porque a gente só olha para o lado. Irmãos, tu olhar para o lado, pode ter certeza, tu vai encontrar Zaqueu daí para pior. Mas se tu olhar para cima, você vai encontrar um santo, um glorioso, um poderoso, um libertador, um criador, um imutável, um perfeito. E ele está dizendo: olha para mim, nas horas difíceis, olha para mim, nas horas de solidão, olha para mim, nas horas de dificuldade, olha para mim quando tu está no fundo do poço, olha para mim quando tu está em dificuldade, olha para mim quando ninguém mais olha por ti, olha para mim, porque eu estou aqui para te socorrer. Aleluia. E Zaqueu, ele precisou descer do orgulho dele. Zaqueu precisou abrir mão da sua vaidade e do seu orgulho. Embora sendo rico, embora sendo chefe, o maioral dos publicanos, imagina o que os outros vão falar, né? Os meus funcionários. Aí eu olho lá para Naamã, né? Naamã, o profeta mandou ele se mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, mas Naamã não queria. Por quê? Porque os meus servos vão ver eu tirando a farda, os meus servos vão ver eu leproso. Tem coisas que os meus servos não sabem, tem coisas que as pessoas não sabem, mas Deus está falando nesta noite. Tem coisa que ninguém sabe que tu está passando, mas o Senhor não está mandando você descer para te humilhar. O Senhor está mandando você descer para nunca mais ser humilhado por Satanás. Aleluia! E ele não deu atenção às críticas
descer, então eu vou descer da árvore, porque eu quero ver Jesus. Ah, mas a multidão vai bater em mim, não tem problema. Quem está mandando eu descer? Jesus. Ah, mas o povo não gosta de mim, não tem problema. Quem é que está mandando descer? Jesus. Então desça com creia, desça com fé. Por quê? Porque Jesus está lá embaixo te esperando. Aonde é o teu lugar? O lugar nosso é embaixo. O lugar nosso é na humildade. O lugar nosso é no pó da terra. Enquanto você tiver a boca no pó, ainda haverá esperança. A palavra de Deus diz assim. Zaqueu aqui, ele sobe com desejo de ver Jesus, mas ele desceu a toda pressa por causa da palavra de Jesus. Zaqueu desceu por causa da ideia dele, mas Zaqueu subiu por causa da ideia dele, mas ele teve que descer por causa da palavra de Jesus. A palavra do Senhor, ela é apta para discernir pensamento. A palavra de Jesus, ela vai até na divisão da alma e do espírito. A palavra de Jesus vai até nas juntas e medula. Ela é apta para nos ensinar, ela é apta para nos fortalecer, ela é apta para nos direcionar, ela é apta para nos alimentar e nos fortalecer. A palavra do Senhor, ela exalta aquele que se humilha, mas ela abate aquele que é exaltado. A palavra do Senhor, aqui nós vemos que Zaqueu desceu da sua condição e abriu seu coração e a sua casa para receber Jesus. Zaqueu admitiu diante de todos as falhas dele. Quando Jesus chega debaixo daquela árvore, a multidão para, Jesus para, Zaqueu em cima da árvore, quietinho, ninguém sabia, ninguém viu ele subir, mas daqui a pouco, alguém olha para cima, alguém fala o nome dele. Os amigos podem esquecer o teu nome muitas das vezes. Os parentes às vezes nem mencionam o teu nome, a não ser quando precisam ou quer tirar alguma vantagem, alguma coisa. Ninguém sabe qual é a situação que você pode estar passando. Por isso que o teu nome quase nem é lembrado. E quando é lembrado com intenções de bajulação, com intenções de, Mas Zaqueu estava lá, ele não queria ser visto, ele não queria ser lembrado, ele só queria ver Jesus. Mas Jesus passando debaixo da árvore, Jesus para. Por que será que Jesus parou? Por que será que Jesus parou logo aqui debaixo onde é que eu estou? Você falou uma coisa para Jesus? Falou uma coisa para Jesus? Você falou? Mas ninguém me viu subir, ninguém me viu chorar, ninguém me viu eu lá dentro do banheiro sozinho, chorando, pedindo socorro. Ninguém me viu eu lá na empresa, ninguém me viu eu lá em casa, ninguém me viu. Eu estou aqui em cima da árvore, ninguém me viu. Mas Jesus, quando ele passou por debaixo da árvore, ele parou e olhou para cima. Ele não só te viu, mas ele sabe o teu nome. E ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu! Quem sabe a multidão, vai. O que deu? Jesus agora está falando com as folhas? Não, Jesus não está falando com as folhas. Eu e você não sabem, mas tem alguém no meio das folhas precisando que Jesus veja ele. Zaqueu, desce depressa. Não vem devagar não, Zaqueu. Não vem devagar não, desce depressa. Quem sabe a multidão, Zaqueu, aquele publicano, aquele que fica extorquindo as pessoas, aquele que fica roubando, aquele Satanás, aquele
aqui. Pode descer, Zaqueu. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Zaqueu, se eu não estivesse aqui, seria um perigo tu descer, mas eu estou aqui. Nenhum mal te vai te acontecer, Zaqueu. E outra, hoje me convém pousar na tua casa. Aqui não é você, Zaqueu, que vai pedir para mim ir lá. É eu que estou dizendo, eu vou. Uma coisa é você chegar e dizer, Senhor, vai na minha casa, Jesus. Senhor, vai na minha casa. Olha a filha lá daquele oficial. Senhor, vai na minha casa. A minha filha está doente. A mulher lá que se encontrou com Jesus, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Vai na minha casa. Não, Zaqueu, ele não precisou pedir. Por quê? Porque ele tinha um desejo de conhecer Jesus, e Jesus fez muito mais do que ele desejou. Desce, Zaqueu, porque hoje me convém, hoje me convém pousar na tua casa. Mas nós temos um obstáculo aqui, além do orgulho, nós temos um outro obstáculo: a multidão. A multidão. A multidão sempre foi um obstáculo para as pessoas virem a Jesus. A Bíblia diz que a multidão apertava Zaqueu e não o deixava ver Jesus. Cuidado com a multidão. A multidão pode ser teu estorvo na sua vida. Não deixe que a multidão sufoque o seu grito de socorro, nem que ele impeça que você ter um encontro com Cristo. Cuidado com a multidão. Você não sabe o trabalho que aquela mulher que tinha fluxo de sangue, hemorragia desde os 12 anos, ela só de olhar para a multidão e saber que Jesus está lá no meio de um povo que não gostava de Jesus. Mas por que acompanhava Jesus? Por causa dos milagres que Jesus fazia. Tem gente que só vai acompanhar Jesus, não é porque ama Jesus, mas é por causa dos milagres que ele faz. E Jesus falava: vocês estão me seguindo por causa do pão, né? Porque é fácil vir com as mãos abanando e voltar com o cesto cheio para casa. É fácil, mas vocês não me amam. Vocês não me querem. Vocês falam de mim pela boca, mas o coração de vocês eu não habito. Agora imagine aquela mulher com fluxo de sangue querendo se aproximar de Jesus, mas não olhava para a multidão. Meu Deus, se eles descobrirem que eu sou uma pessoa com fluxo de sangue e eu entrar na multidão, eles vão me apedrejar. Imagina, aquela mulher se cobriu toda, aquela mulher se camuflou toda e foi entrando na multidão, quem sabe a multidão empurrava, e aquela mulher toda fraca, 12 anos ali, perdendo sangue, e aquela mulher tentando entrar, e indo, pastor, aquela mulher desejava somente se eu tocar na orla do vestido de Jesus, por trás, só tocar, eu serei curado. Irmão, ela nem queria conversar com Jesus, ela nem queria que Jesus visse ela nem queria a atenção de ninguém, ela só queria ser curada, e a fé dela foi tanta que ela só tocou na orla do vestido de Jesus e ela foi curada. Imagina Zaqueu: eu só quero ver Jesus, mas o problema é o último obstáculo, a murmuração daquela multidão. Aquela mesma multidão. Quem são esses murmuradores, pastor? São aqueles que se enxergam como justos e únicos merecedores da salvação. São aqueles que, quando o cego está gritando, eles
Eles não vão lá dizer para Jesus: Jesus, tem um cego necessitado ali, Jesus. Será que dá para o Senhor fazer uma oração ali, Jesus? Será que dá, Senhor, para ir ali? Não, Senhor, eles fazem ao contrário. Eles vão lá no cego e dizem: fica quieto, está fazendo vergonheira aqui. Fica quieto, rapaz, mendigo, coisa ruim. Fica aqui. Quer dinheiro? Aqui, ó. Toma, aqui, ó. A multidão que se acha perfeita. Tem gente que acha que nunca teve problema, nunca vai enfrentar problema, nunca passou por problema, e quando vê outro com problema, se acha, o privilegiado. Cuidado. A multidão pensava assim. São aqueles que chegam aos ouvidos de Jesus para dizer: Jesus, você acabou de chamar um cara que rouba nós, Jesus. Você conhece esse Zaqueu? Não, você conhece? Vem cá, Jesus, vem cá, vou trazer um particular aqui. Sabe quem é Zaqueu? Você sabe quem é Zaqueu? Jesus, eu conheço toda a vida de Zaqueu. Tranqueira, tu conhece a vida das pessoas e tu não consegue fazer nada para mudar a vida dessas pessoas. Você é um fofoqueiro, entendeu? Você é um fofoqueiro, tu não presta, tu está pior do que o próprio Zaqueu, porque o Zaqueu ainda está aqui, querendo ver Jesus, e você está sendo um impedimento para que o Zaqueu não chegue a Jesus. Multidão. E a Bíblia diz que essa multidão, quem sabe chegava para Jesus e dizia: Jesus, Zaqueu, Jesus, acabei de pagar um imposto terrível por causa dele. Ele é o chefe, é ele que passa a caneta, é ele que faz nós sofrer. Jesus, manda descer fogo do céu para queimar essa coisa ruim. Multidão. Você acha que não tem? Tem sim. Os murmuradores são aqueles que acham que são melhores do que os outros. Mas a atitude de Zaqueu foi mais louvável do que a atitude da multidão. Quando Jesus falou bem assim: desce, Zaqueu. O que Zaqueu fez? Desceu. Desce, porque hoje eu vou na tua casa. O que Zaqueu fez? Desceu. Desce, Zaqueu, porque hoje eu vou lá na tua casa, eu vou entrar na tua casa, eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar a tua situação, eu vou mudar a tua família, eu vou mudar a tua moral, o teu caráter, eu vou mudar o teu comportamento. Hoje eu vou lá na tua casa. Zaqueu, a tua casa hoje foi escolhida para o Senhor Jesus entrar nesta dia. Se coloca de pé, uma mesa, vem adorar o nome do Senhor. Zaqueu foi, e Jesus foi. No próximo culto, eu vou continuar falando o que aconteceu com a casa de Zaqueu depois que Jesus chegou. Mas quem sabe você chegou aqui nesta noite, e ninguém sabe o tanto de obstáculo, que você enfrentou para chegar aqui nesta noite. Simplesmente para, quem sabe, adorar um hino, quem sabe ouvir um testemunho. Você, quem sabe, até está meio camuflado atrás dos galhos da árvore do sicômoro, da figueira brava. Ninguém sabe, ninguém conhece a tua vida, ninguém conhece a tua situação. Mas eu quero dizer para você: Jesus hoje te viu e hoje está dizendo: desce, porque eu vou na tua casa. Desce, porque a vitória vai chegar na tua vida. Desce, porque a vitória vai chegar no teu lar. A vitória vai chegar na tua família. Hoje lhe convém pousar na tua casa, Zaqueu. Adora o nome do Senhor. Enquanto Evangelista adora o nome do Senhor. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Vem à frente. Vem à frente. Faça que nem Zaqueu. Faça que nem Zaqueu. O Senhor chamou ele. O Senhor falou com ele. E ele não pensou duas vezes, não. Ele não deixou a multidão dizer: mentira, Zaqueu, tu não vale nada. Não. Ele acreditou na palavra do Senhor.
com Ele. Quer a tua vitória? Vem à frente que nós vamos orar por você. Vem, não perca tempo. Zaqueu desceu rápido. Ele teve dificuldade para subir, mas para descer para a presença do Senhor, ele não perdeu tempo, porque ele sabia que a vitória estava ali. Aleluia! Glória a Deus! Adore o nome do Senhor. Bem forte. Aleluia! Você pode descer hoje na presença do Senhor. Você pode descer hoje na presença do Senhor. Ou tem algo que impede? Tem algum obstáculo que está te impedindo? Você de descer na presença do Senhor. Você de pedir socorro para o Senhor. Ei, colocar a tua casa nas mãos do Senhor. A tua família nas mãos do Senhor. Hoje, é hoje que o milagre está chegando para você. Sua casa, nós deixamos